A caça às bruxas foi um movimento instituído pela Igreja Católica, através da Inquisição, que teria vitimado mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Então conheça no vídeo de hoje a história da caça às bruxas, liderada pela Igreja Católica. Caça às bruxas é o termo utilizado para designar historicamente a perseguição ocorrida, em qualquer era, às mulheres que supostamente possuíam poderes sobrenaturais. Porém, é usualmente mais usado para se referir aos eventos ocorridos durante cerca de 4 séculos, a partir do século XV, quando a Igreja liderou uma grande investida contra mulheres que, de alguma forma, haviam ferido as expectativas sociais, políticas ou religiosas, normalmente de classe social mais humilde. Atualmente, a expressão caça às bruxas diz respeito especificamente à perseguição sistemática contra algum grupo. No século XIII, a Igreja criaria o Tribunal do Santo Ofício, que é melhor conhecido como Inquisição, para impedir que pessoas desviadas dos ensinamentos cristãos deixassem a instituição, utilizando-se para isso de variados mecanismos de perseguição e punição. E nesse sentido, costuma-se dividir a ação da Inquisição em 2 períodos, o medieval, do século XIII ao XIV, e o moderno, do século XIV ao XIX. Em 1484, durante o papado de Inocêncio XIII, seria emitida uma bula oficial com condenação à prática da feitiçaria. 2 inquisidores nomeados aproximadamente nessa época, Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, escreveriam O Martelo das Feiticeiras, livro que nortearia uma série de perseguições aos acusados de bruxaria por meio de argumentos jurídicos e religiosos. As mulheres seriam o grupo mais acusado de prática de feitiçaria. Calcula-se que elas representavam cerca de 80% dos denunciados. Embora tenham existido acusados de todas as classes sociais, eram as mulheres mais pobres as mais vulneráveis, geralmente viúvas, que tentavam sobreviver produzindo remédios e ervas ou atuando em atendimento médico, sendo muitas vezes a única possibilidade existente em suas comunidades. Em um período de crises epidêmicas, instabilidade política e mudança social, essas mulheres seriam utilizadas como alvo de uma campanha das classes dominantes para direcionar o pânico da população, gerando histeria. Acontecimentos negativos passaram a ser considerados como fruto da ação das bruxas. Mulheres com aparências vistas como desagradável, como deficiência física, deformidades e idade avançada, ou então muito belas, que despertavam desejos não correspondidos em homens poderosos, poderiam ser denunciadas por prática de bruxaria ou então ter um pacto com o demônio. Iniciando-se no sudeste da França em meados do século XV, a caça às bruxas visava encontrar culpados por eventos que variavam de pragas e colheitas falhadas até esterilidade feminina e impotência masculina. O processo jurídico incluía mecanismos de, entre aspas, reconhecimento das feiticeiras, como pesá-las, ou mesmo amarrando e jogando essas mulheres em lagos e rios abençoados previamente. Se afundassem, eram inocentes. Caso flutuassem, eram culpadas. Outro mecanismo usual de, entre aspas, verificação de culpados de feitiçaria era a procura por marcas do demônio, ou seja, marcas de nascença como pintas, verrugas ou até cicatrizes. Tal marcas seriam procuradas no corpo da pessoa suspeita em um exame público após a retirada de todos os pelos corporais. Elas seriam então espetadas com instrumentos cortantes. Caso houvesse sangramento, a pessoa era considerada inocente. Se não houvesse, o que era costumeiro devido a técnicas específicas dos inquisidores, a pessoa era considerada culpada. Calcula-se que cerca de 100 mil pessoas podem ter sido executadas pela prática de bruxaria, normalmente pela fogueira ou, caso confessassem previamente, estrangulamento. Caso tivessem bens, eles eram confiscados, o que tornaria a Inquisição uma instituição muito rica. A caça às bruxas se estenderia pelas reformas religiosas do século XVI, adendo, sendo que os julgamentos mais famosos ocorreram em North Berwick, na Escócia, no final do século XVI, e em Salem, nas 13 colônias americanas, no final do século XVII. Progressivamente, porém, a influência cada vez maior do humanismo e do iluminismo contribuiria para a diminuição dos julgamentos por bruxaria, até que no século XVIII eles cessaram. Atualmente, o movimento feminista considera a caça às bruxas como um verdadeiro genocídio do sexo feminino.
Na sua opinião, qual o principal interesse da Igreja Católica com a Inquisição? Seria apenas um interesse econômico mesmo, uma vez que as pessoas que eram perseguidas e consideradas bruxas tinham seus bens confiscados pela Igreja Católica? Ou você acha que tinha algum outro tipo de interesse por trás disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para essa discussão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa a sua inscrição para assim você estar recebendo os próximos vídeos aqui postados. E se você gostou do vídeo, também deixa o seu gostei. No mais, a gente se vê na próxima memória então. Até lá!